Bom dia, turma 121 e 122. Nessa aula de hoje, nós iremos estudar com vocês sobre os tópicos especiais da demografia da Oceania, que está na página 26 e 28 da sua apostila. Ou seja, nós vamos ver essa parte aqui do módulo número 1 da página 26 e 28 da apostila número 2. Já estamos com atividades do segundo bimestre. Uma homenagem à sua querida mamãe nesse dia. Que Deus possa abençoar você ricamente, mamãe, nesse dia das vitórias que tem alcançar. Posso conhecer alguém que me ama loucamente. Poderia haver alguém que se preocupa e me quer bem, mas não é igual o amor que mamãe tem por mim. E que a Mimi levanta a mão, sim. Oh mamãe, eu vejo que fizeste por mim. Oh mamãe, tu me amaste antes de me ver. Estive em teu ventre, estive em teus braços, e agora quem está é você em meu coração. O primeiro amor que tive de alguém foi da mamãe. A primeira voz que ouvi em minha vida foi também. Peço ao Pai Jesus, protege enquanto quem me protegeu. Oh mamãe, eu vejo o que fizeste por mim. Oh mamãe, tu me amaste antes de me ver. Estive em teu ventre, estive em teus braços, e agora quem está é você em meu coração. Parabéns, mamãe, por esse dia. Que Deus possa abençoar ricamente. Que você possa ser um presente constante na vida de cada filho. E que Deus possa conceder a você muitas bênçãos vindas dos altos céus. Parabéns. Feliz dia da mamãe. Estamos iniciando a segunda semana do mês de maio, 11 a 15 de maio de 2020. Essa é a nossa primeira aula e vamos comentar alguns tópicos relacionados à Austrália. Ainda vivemos esse período da coronavírus e alguns elementos para você se cuidar. O coronavírus é um grupo de vírus que causa infecções respiratórias. Um novo agente do vírus, descoberto em 2019, é responsável pela doença Covid-19. Ele pode se propagar pelo ar, em espaços compartilhados ou se fixar em uma superfície no momento da tosse ou do espirro. Uma das medidas de prevenção mais eficazes do novo coronavírus é evitar as aglomerações de pessoas.
Neste momento, evite ir a festas, eventos, bares, academias, igrejas e locais lotados. O ideal é ficar em casa o máximo de tempo possível, para não correr o risco de se infectar pelo vírus ou propagá-lo para outras pessoas. Quando for preciso sair às ruas, tome as medidas de prevenção necessárias e tente manter pelo menos 1,5 metro de distância das outras pessoas. Quem for diagnosticado com coronavírus deve ficar em casa em isolamento restrito. Como é um vírus novo, ainda não temos imunidade nem remédios para ele. Proteja-se! Bom, eu quero parabenizar outra vez o Dia da Mamãe e também peço a você, querido aluno 121 e 122, cuide-se, proteja, porque ainda a medicina não tem um ponto de equilíbrio relacionado a essa pandemia que nós estamos enfrentando no prezado momento. Antes de iniciar a aula, vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Jesus Cristo possa estar presente conosco nessa aula da 121 e 122 do conteúdo que nós iremos estudar sobre a Oceania. Estenda essas bênçãos às suas queridas mamães, que as mamães possam ser abençoadas por ti ricamente. Fica conosco nesse momento, em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então vamos lá falar sobre a página 26 e 27, relacionada à apostila número 2, no módulo número 1 do segundo bimestre. Então, introdução. Aí coloquei o seguinte, a Oceania ela é formada pela Austrália, pela Nova Zelândia e pela Papua Nova Guiné e algumas outras ilhas. E é considerado o menor continente de todos que nós temos, né? Nós temos o continente americano, nós temos o continente europeu, nós temos o continente asiático, nós temos o continente africano e nós temos a Oceania. E a Oceania é considerado o menor continente em extensão territorial, com toda essa formação de ilhas que são banhadas pelo Oceano Pacífico. Menor número de contingente populacional. Nós podemos observar por causa de problemas de áreas áridas, por áreas montanhosas e devido ao próprio clima, nós temos esse menor índice populacional vivendo no continente oceânico. Outro que nós podemos colocar são baixas densidades demográficas. Lógico, se tem menor número contingente, não vamos ter essa baixa densidade demográfica. Por quê? Devido a esses fatores citados, que é regiões desérticas, áreas de montanhas, e isso vai impedir a formação de pessoas. E outro fator é o fator físico. Esse fator físico é mesmo que se tem na baixa densidade demográfica e menor número. Ou seja, todos os elementos como o solo árido, formação de áreas desérticas, formação de áreas montanhosas e áreas de baixa latitude, porque já estão perto do Polo Sul, nós vamos ter então essa diferenciação de baixa densidade demográfica. Então esses são os fatores que vão predominar na região da Oceania, que é banhado pelo Oceano Pacífico. Na página número 26 e 27, nós vamos ver com vocês algumas ocupações da Oceania. Como é que a Oceania veio pessoas aonde, que localidade dessa estrutura deles. Então vamos ver com vocês a Oceania. Por que Oceania? A Oceania é um continente que caracteriza-se pela grande presença de ilhas. Ou seja, ela recebe esse nome de Oceania porque temos aqui muitas ilhas. Tirando a Austrália com a parte continental, né, um espaço maior, nós vamos ter agora, por exemplo, a Nova Zelândia, a formação de 2 ilhas, e as outras que estão situadas acima da Austrália e Nova Zelândia são formações de grande concentração de ilhas, todas banhadas pelo Oceano Pacífico. E ela recebe o nome Oceania, porque o nome Oceania é uma referência ao Oceano Pacífico, onde eu coloquei, temos a Austrália, que é a maior, depois a Nova Zelândia, 2 ilhas, e em cima da Austrália nós vamos ter o quê? A formação de várias ilhas, todas banhadas pelo Oceano Pacífico, por isso que recebe o nome de Oceania. Aí colocamos aqui para você que é importante lembrar que nem todos os arquipélagos do Pacífico fazem parte da Oceania. Por exemplo, quando você fala em Havaí,
Havaí é um estado ultramar dos Estados Unidos. Só que Havaí não pertence à Oceania. Ela é banhada pelo Oceano Pacífico, mas ela pertence ao quê? Ao continente norte-americano, chamado Estados Unidos. Os Estados Unidos é formado de 50 estados e um dos estados é o Havaí, que está situado no Oceano Pacífico. Os que estão próximos à América pertencem ao continente americano. E, logicamente, que estão perto do continente asiático, como é o caso Japão, Indonésia e Filipinas, eles são o quê? Países que pertencem ao continente asiático. Por exemplo, Japão, Indonésia e Filipinas e o Havaí poderiam ser chamados o quê? Continente oceânico. Mas não. Esses estão mais perto dos seus próprios continentes, como o Havaí, mais perto do continente americano, o Japão, Indonésia e Filipinas, mais perto do continente asiático. Então, a Oceania, ela é formada por conjunto de várias ilhas banhado pelo Oceano Pacífico. A população dessa região, você vê lá, a Oceania possui cerca de 30 milhões de habitantes que ocupam terras a cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados. É muita pouca gente. O espaço, a Austrália é maior de todos, depois nós temos a Nova Zelândia e as outras ilhas, mas com todo esse espaço territorial, que nós já vimos aqueles elementos citados no slide anterior, vai ter o que? Vai ter uma pequena formação populacional na Oceania. Sozinha, a Austrália representa 85% da concentração populacional que temos na Oceania. As outras ilhas, 10 mil, dividem-se em 3 grandes grupos. Quais são os 3 grandes grupos que a Oceania ela é dividida? Conforme nós já estudamos em slides no ano passado e anos anteriores, temos a Melanésia, que abrange as ilhas situadas ao nordeste da Austrália, da Nova Guiné e as ilhas de Fiji. Essas 3, Austrália, Nova Guiné e Fiji, são regiões que fazem parte da Oceania, que chamamos o grupo chamado Melanésia. Depois nós temos outro grupo chamado Polinésia, Nova Zelândia e Havaí. Da Nova Zelândia até o Havaí, toda essa região nós chamamos de Polinésia, muitas ilhas. Já falamos que a Havaí ela pertence ao continente americano. E Micronésia, pequenas ilhas, situados ao norte da Melanésia, ao norte do mesmo. Isso, então, a Oceania é dividida em 3 grandes grupos: Melanésia, Polinésia e Micronésia. Aqui nós podemos observar nesse mapa, então aqui nós temos a Melanésia, esse conjunto de ilhas, se estendendo desde aqui da Nova Guiné até essa região de Fiji, como você pode observar aqui, que nós temos. Depois foi a Polinésia, que vem desde o Havaí até a região aqui da Nova Zelândia, formando todas essas ilhas que nós podemos observar aqui, Havaí, essas ilhas todas, e termina aqui na Nova Zelândia, Havaí e Nova Zelândia. E a outra Micronésia, que está situada na parte norte da Melanésia. Então, repetindo, Melanésia pega a região da Nova Guiné e se estende até aqui a ilha de Fiji, como você pode observar aqui. Depois a Polinésia desde lá do Havaí, e ela se estende, vem até aqui a Nova Zelândia, chamada Polinésia, muitas ilhas, e a Micronésia, pequenas ilhas. Nativos da Oceania. Quem são eles? Nativos da Oceania é conforme o seu grupo de divisão. Nós temos a Melanésia, a Micronésia e os Polinésios. E o que são melanésios? Melanésios é aquela palavra que é de uma região da própria Oceania, que está localizado nessas regiões das ilhas Molucas, na Nova Guiné, nas Ilhas Salomão, Vanuatu, na Nova Caledônia e Fiji. A miscigenação desse grupo natural com de Taiwan formou então esse grupo chamado melanésios. E o interessante é que a cor deles é pele mais escura comparados aos polinésios. E eles têm cabelos louros. Imaginem, melanésios de cor escura com cabelos louros. Essa é a formação do grupo de Melanésia. Aqui você pode observar a coloração deles e a cor do cabelo. Essa diferenciação que eles falam como se fosse uma cor mais escura e os cabelos louros, formando então a formação da Melanésia. Isso é típico dessa região do Oceania. A Micronésia, 607 ilhas, arquipélago das Ilhas Carolinas, Oceano Pacífico, a leste das Filipinas e o norte do Papua Nova Guiné, forma esse conjunto chamado de quê? Micro-ilhas. Muitas ilhas situadas nessa região.
E nós podemos observar que, politicamente, a Micronésia ela vai ter 7 territórios. Quais? Estados federados da Micronésia, que já são independentes. Nós vamos ter as Ilhas Marshall, nós vamos ter Kiribati, nós vamos ter as Ilhas Marianas do Norte, nós vamos ter Nauru, Palau, temos a Guam e temos a parte de Palau e Micronésia formando um grupo conhecido como as Ilhas Carolinas e Guam, as Ilhas Marianas. Você pode observar que dentre esses 7 grupos, muitos deles já pertencem a comunidades norte-americanas, por exemplo, e também pertencentes à Espanha, à França, quer dizer. Hoje, todos os povos da Micronésia, com exceção de Guam e das Ilhas Marianas do Norte e a ilha de Wake, são territórios norte-americanos. O restante todos pertencem à Micronésia e Oceania. Então, o que está entre parênteses ali, Ilhas Mariana, Guam, o norte, a ilha Wake, são territórios norte-americanos conquistados através de guerras. Apesar de todos esses povos utilizarem facilmente a língua inglesa, nós vamos ter línguas comuns nas determinadas áreas da Micronésia. Aqui nós podemos observar uma gravura da Micronésia, né? Você vê que todo esse espaço aqui, ó, tá vendo ali? É o espaço de transporte aéreo que vai ligar o próprio continente com essas ilhas, né? Tem um grande espaço de transporte aéreo. Polinésia já tem o quê? São povos nativos de muitas línguas, todas banhadas pelo Oceano Pacífico, e são os grupos chamados de Maoris, Samoanos, Taitianos e Tonganeses. São grupos típicos polinésios. E a Polinésia, né, tem esse grupo de várias formações e várias ilhas e atóis que tem na região do Oceano Pacífico. Polinésios, miscigenação étnica que ocorreu ao longo da história da ocupação humana de várias ilhas, e elas são agrupadas por seus traços culturais, linguísticos, semelhantes como os habitantes da Micronésia, por exemplo. Então aqui nós podemos observar um grupo dessa formação. No geral, nós podemos colocar o seguinte, de todo esse contexto observado até o presente momento. Todos praticamente foram colonizados pelos ingleses, no caso britânicos. Quando os britânicos chegaram nessa região, então deram origem ao que nós chamamos o Novíssimo Mundo, porque o Velho Mundo é formado pela Europa, África e Ásia, o Novo Mundo, o continente americano, e a Oceania, o Novíssimo Mundo. Quando eles foram para essa região, lá na cidade de Sydney, que hoje é a capital do turismo da Austrália, era nas suas imediações, eram voltados para colônias penais de pessoas que transgrediam praticamente as leis propostas pelo governo inglês. Depois a população começou a desenvolver-se na criação de pecuária ovina, de ovelhas, e isso foi formando a formação da população na região da Austrália. Nova Zelândia foi pela consistência de exploração do ouro. E, logicamente, eles foram encontrando povos primitivos dessas determinadas regiões. Quando fala-se em aborígenes, são povo primitivo, por exemplo, da Austrália. E quando falam maoris, são povo primitivo da Nova Zelândia. E todos esses dois grupos, aborígenes e maoris, eles foram colonizados pelos britânicos e aos poucos foram exterminando esses grupos e foram formando essa exploração de ouro na Nova Zelândia e na Austrália a criação da pecuária de ovinos. Agora, atualmente, esse grupo de que temos uma grande presença dos britânicos, liderado pelos britânicos até o presente momento, e tem essa língua, nós temos uma grande entrada de outros países que vieram para essa região, como é o caso da China e a Índia. Então, a China e a Índia temos uma grande configuração de pessoas morando nessa região. Você vai praticar na página 26 e 27 a leitura disso que nós comentamos com vocês, e você vai realizar a atividade da página 29, que é o número 9, tá? É só essa atividade que eu vou pedir, porque é referente a esse assunto que nós conversamos nesse prezado momento. Vejo você na plataforma do eClass, e eu vou lá, você posta
tire foto das suas atividades, que é nota para o segundo bimestre. Que Deus possa abençoar você ricamente nesse dia. Vamos orar? Que o Senhor possa estar presente com cada aluno da 121 e 122, que eles possam sentir a presença de Jesus Cristo no coração e estenda também essas bênçãos às suas queridas mamães. Dá-nos um dia feliz, abençoado por Ti. Em Teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado pela sua atenção, e as notas que são validadas são voltadas para o segundo bimestre desse ano. Obrigado, que Deus abençoe.